É, boa tarde pessoal, boa tarde galera. Vamos começar hoje falando sobre o Festival Lula, né? O Festival Lula Livre que teve lá em Pernambuco, em Recife, que levou mais de 250 mil pessoas. E Lula fez um discurso lá excelente, um excelente discurso. E também teve aí uma manifestação sobre os bolsomínios, né? No caso, que estão querendo o impeachment do Gilmar Mendes e do Toffoli, que foi um fiasco. Foi um maior fiasco, não apareceu ninguém. Ou seja, esteve no Brasil todo, mas foi tão fiasco que o Festival Lula Livre, só em um lugar do país, que foi lá em Recife, tinha muito mais, 250 mil pessoas contra meia dúzia de gato pingado que foi a esse evento. Até porque, como eu falo para vocês, esse pessoal que votou em Bolsonaro, a maioria já se arrependeu, ainda tem ainda aquele requisito, ainda aquele pessoal ainda que não tem ainda o que falar, tem a mente ainda fechada. Tá, foi feita agora as últimas pesquisas aí de governo, o que acha do governo, né, no caso. Então, a negatividade das pessoas sobre o governo dele já passa dos 50%, entendeu? E ainda que pessoas que ainda só acreditam neles ainda é 12, 15%, ou seja, como eu já falei, foi assim que ele entrou, quando ele se candidatou, era 12% que ele tinha do eleitorado. Então, com esse pessoal aqui está começando a abrir a mente, está descendo, entendeu? E é isso que vai acontecer. Então vamos lá, agora eu vou falar também sobre outra coisa. Gente, eu estou cansado de falar sobre essa sentença aí do STF. Já cansado de falar, ficam falando para mim. O colega meu já mandou de novo falando que o Lula foi beneficiado por essa lei. Lula foi beneficiado, eu já falei, vou falar de novo. Vamos lá, vou falar de novo, vou tentar explicar de novo para você que mandou primeiro. Eu já tinha explicado isso, vou explicar de novo para você. Tá bom, meu querido? Vamos lá. Como eu não gosto de falar nomes, eu já falei para vocês que eu não gosto de falar nomes. Vou explicar de novo para você, tá, meu querido? Você que mandou para mim, mandou no meu WhatsApp sobre isso, que Lula... o STF soltou Lula. Não soltou, já falei que não soltou Lula. Não foi o STF que soltou Lula. Vamos lá, se você não viu, vamos lá, vou falar de novo. Vamos lá, reafirmando o Estado de Direito no Brasil. Foi reafirmado o Estado de Direito democrático do Brasil. Isso aí foi fato que aconteceu, que o STF cumpriu o que está na lei. Vamos lá. A lei não mudada para salvar o Lula. A lei foi mudada em 2016, visando prender e tirá-lo das eleições, certo? Exceto prisão preventiva, como se oferece alguns riscos às sociedades, ou crimes como a vida, como assassinatos e estupros. Todos nós temos direito de responder processo até a última instância. No Brasil, que é condenado no tribunal de júri, já é preso em primeira instância. O Brasil tem a segunda maior população de presos do planeta. Se acham isso errado? É outros 500. Lutem por uma nova Constituinte, então, e mude a Constituição. Tá? Fato. Se vocês acham que está errado, tem que mudar a Constituição. Só que eu saiba, não vai ser mudado. Então vamos lá. Já o mesmo STF soltou o Lula. O mesmo STF soltou o Lula, também pediu que o Flávio Bolsonaro de ser investigado por conta das informações do COAF sobre movimentações financeiras atípicas. Ou seja, não paralisou apenas a investigação dele, mas mais de 1.000 investigados por corrupção também. Ou seja, parou dele, mas parou de mais de 1.000 também. O mesmo STF, que também tinha esse direito de fazer, está na lei. O fato é que a prisão só após em trânsito em julgado é cláusula pétrea. Eu venho falando isso para vocês. É cláusula pétrea. Desenhando o que é cláusula pétrea da Constituição, que até quem tem noção de engenharia, vai entender o que é uma cláusula pétrea. Já falei que não pode ser mudada. Ok? Então aqui, ó,
vamos lá, até um engenheiro, né, que eu falei que entenderia isso, vamos lá, vou dar um exemplo, um prédio de 11 andares, vamos lá, um prédio de 11 andares, certo? Um prédio de 11 andares é como se fosse a nossa Constituição, estou dando um exemplo, a nossa Constituição é um prédio de 11 andares, né? Como se fosse um prédio de 11 andares, é como se fosse a nossa Constituição. Aí você pode pintar a fachada, você pode trocar o encanamento, os encanamentos, você pode trocar janelas, o piso, pode pintar, trocar os pisos, trocar a luminária, mas nunca, veja bem, nunca poderão mexer na estrutura do prédio, porque senão ele não para em pé. Entendeu? É isso aí, cláusula Petra é isso. Mais ou menos isso, para ver se vocês entendem mais ou menos o que eu falei, o que eu já tinha falado, mas dei um outro exemplo, entendeu? Um prédio de 11 andares, um prédio de 11 andares é como se fosse uma Constituição. Eu estou dando um exemplo, tá? O que é uma cláusula pétrea? O que é uma Constituição? Você pode pintar, você pode, no caso do prédio, você pode pintar, você pode trocar a fachada, trocar o encanamento, trocar a janela, trocar de porta, de piso, mas nunca, veja bem, nunca poderão mexer na estrutura do prédio, senão ele não para em pé. Entendeu? Isso é a nossa Constituição. É a mesma coisa, Constituição. Não se pode mexer na Constituição quando a presunção de inocência é cláusula pétrea. Isso que eu falo para vocês. Isso está na Constituição. E não pode ser mexido. Vamos lá. Agora, como é que eu vou fazer para fazer vocês, bolsominions, você, meu amigo, para entender isso? Entendeu? Vocês votaram no Bolsonaro, acreditando que você acreditou que ele era o Bambambam, que era o cara mais honesto do mundo, né? E acreditou em mamadeira de piroca, kit gay, tá entendendo? Então, tirando o nosso direito trabalhista, nossos direitos sociais trabalhistas, nossa previdência, acabando com a nossa aposentadoria. Então, tem certo tipo de pessoas que, mesmo a gente explicando, a gente fala as coisas e as pessoas não querem entender, ou então, como é que eu vou falar? Ou então não dá o braço a torcer. Não tem a humildade de chegar e falar, porra, cara, eu fiz merda em votando nesse cara. Eu fiz merda porque o cara tirou direito trabalhista, meu e seu. Aposentadoria, essa nova previdência. Minha aposentadoria, sua. Quer dizer, coisas que nós trabalhadores, que foram conquistados durante anos e anos conquistados. Simplesmente o cara chegou e meteu-lhe a caneta lá e acabou com tudo. Tá entendendo? Acabou com tudo. Então fica difícil a gente explicar. Aí fica, pô, já tô cansado de ficar. Isso aí que eu tô falando aí sobre a STF ter seguido a Constituição. Não foi o STF que soltou o Lula, já aqui, eu acabei de falar para vocês aqui. Ó, só procura lá na Constituição que vocês vão ver. Eu já expliquei, estou explicando de novo. Entendeu? Então, já tá ficando uma coisa chata. Entendeu? É lógico que a maioria, graças a Deus, já está começando a ver e mudar de ideia, tá vendo o que aconteceu. Tá entendendo? Então, porra, fica difícil. Eu fico aqui pensando, porra, eu não sei como é que um negro votou num racista, como é que um gay votou num cara que não gosta, que é homofóbico, um pobre. Como é que pode pobre de direita? Fica difícil, porra. Eu acho que nenhuma ciência humana vai explicar isso, porque está acima da nossa capacidade de entender, tá acima da nossa capacidade de entender a mente humana, que infelizmente é isso aí, entendeu? Mas aqui eu tento passar isso para vocês, mas tem alguns ainda, graças a Deus, a minoria ainda, tem alguns ainda que tentar debater isso aí, que não dá, cara, não dá. Você vê ontem, cara, Lula foi lá em Recife, cacete, meu irmão, o cara fez um discurso, tinha mais de 250 mil pessoas lá, isso a Globo não mostra, a mídia não mostra, ninguém mostra, mas a gente sabe, a gente não está
entendeu? Nessa faixa desse pessoal. Então fica difícil da gente ficar falando, por mais que a gente mostre a verdade ou explique para algumas pessoas, e essas pessoas continuam não dando o braço a torcer. Tá me entendendo? Porque eu não posso acreditar, como aqui eu falei, que está acima da nossa capacidade humana de entender. Está acima da nossa capacidade humana de entender como é que um trabalhador ele vota contra ele mesmo. Como é que eu vou votar contra meus direitos trabalhistas? Como é que eu vou votar contra a minha aposentadoria? Está me entendendo? Então está acima da nossa capacidade de entender a mente humana, no caso a mente dessas pessoas ainda, que ainda defende esse governo que está acabando com o Brasil. Entendeu, gente? Então, hoje o meu papo foi esse, um papo muito rápido. Ontem eu não entrei com vocês aí porque eu estava no lazer com a família, estava com meu irmão, com minha esposa, meu filho, nós fomos dar um passeio. E é isso aí. Falou? Outra coisa que eu quero falar com vocês é que eu não vou botar mais música, porque eu estou botando música, o YouTube está cortando está bloqueando os meus vídeos. Então eu não vou botar mais música. Se eu botar música, eles bloqueiam, ou seja, só algumas pessoas, os primeiros que assistirem, depois eles bloqueiam por causa de direitos autorais, por causa de música. Entendeu? Tem músicas aí que você vê, né? Eu não coloco nem a música toda, eu coloco só o comecinho da música. Mas infelizmente tem que respeitar. E eu vou parar de botar música agora por causa disso. Se vocês verem que não tem mais música, aí vocês não ligam não, nem sente falta da musiquinha, porque agora não estou colocando música. Valeu? Agora vai ser um papo somente entre a gente mais rápido. Falou? Outra coisa que eu vou falar, mais uma estou recebendo agora aqui, ó, no Twitter, o nosso secretário de Educação, né, o ministro de Educação, tal do Abraham Weintraub. Cara, esse cara é muito escroto, gente. É muito escroto, como todo esse governo e todos esses ministros que em volta desse cara, desse Bolsonaro. Gente, pelo amor de Deus, como é que pode, cara? Ele falando que a proclamação da República foi um lixo, não existiu. Aí teve uma seguidora, uma senhora aqui, deixa eu ver o nome dela, não sei o nome dela, tá aqui o nome dela aqui, não dá para me ler direito. Então ela estava falando aqui, ela tweetou, né, no Twitter dele, que ele ele só fala merda, né? Ele coloca: se voltarmos à monarquia, certamente você será nomeado bobo da rei. Aliás, o bobo da corte. Ela tweetou, né, chamou ele de bobo da corte, porque ele falou besteira. E olha o que ele retweetou para essa senhora. Olha o que ele retweetou. O cara não tem capacidade de dar uma resposta à altura, uma resposta que ele não tem. Ele não tem ele tem uma deficiência cognitiva, a verdade é essa. É o tipo de pessoa que tem uma deficiência cognitiva, porque não dá para entender, cara. Olha o que ele falou para a mulher. Uma pena, prefiro cuidar dos estábulos. Ficaria mais perto da égua, sarnenta e desdentada da sua mãe. Olha só, cara. Chamou a mãe dessa senhora de égua, sarnenta e desdentada. Cara, não tem respeito com ninguém. Isso aí, gente. Ministro da Educação. Essa foi a resposta que ele deu para uma senhora, simplesmente porque ela falou para ele que se tivesse a monarquia, ele seria o bobo da corte. E ele dá uma resposta dessa. É lamentável, cara, é lamentável como é que pode isso, mas se Deus quiser, com Lula solto agora aí, nós estamos voltando a ter o nosso direito, a nossa democracia vai começar a voltar a ser o que era antes, ok? Então, gente, dá um like aí, se gostou, não gostou, e continua mandando para mim perguntas, mas olha só, coloca coisas mais, porque olha só, essa coisa que pediram para mim hoje sobre a STF, sobre a soltura do Lula, sobre segunda instância, isso eu já tinha respondido. Eu já respondi, então tive que responder de novo hoje. Então coloca coisas diferentes, porque também essas pessoas que ainda acreditam no Bolsonaro não tem mais o que falar, não tem mais o que mandar para mim tentar responder. Valeu, gente? E compartilha com os bolsonaristas ainda, amigos, se você ainda tem amigos, se você tem, lógico que todo mundo tem, você tem amigos no Bolsonaro, ainda que está com essa mente ainda retrógrada, que tem uma deficiência cognitiva, porque para mim,
na minha opinião, quem votou em Bolsonaro, uma pessoa que votou em Bolsonaro e hoje ainda continua defendendo, pessoas que têm uma deficiência cognitiva. Para mim, na minha opinião, ok? Respeitando a opinião de vocês, de qualquer um, mas respeitar é uma coisa, aceitar é outra. Então, gente, vocês compartilhem com esse pessoal aí que ainda tem. Compartilhem com vocês, que é dessa maneira pra gente ver se a gente consegue abrir a mente. Graças a Deus já consegui abrir a mente de muita gente, mas muita gente mesmo, que eu tenho recebido aí. Eu tenho recebido várias pessoas que se arrependeram, vários amigos meus, principalmente amigos meus, que se arrependeram e teve a humildade de falar, entendeu? Que isso aí é muito importante, né? Porque a pessoa que sabe que errou e vem e fala e passa, não errei, isso é dignidade, isso é dignidade. Agora não continuar não dá, sabe? Não dá, é o que eu falei, não dá para entender. Valeu? Mas, gente, estamos juntos aí. E vamos ver que vamos que vamos. Com o Lula solto aí, esse Brasil vai melhorar. Se Deus quiser, vamos melhorar sim. Um abraço aí. Compartilha. Compartilha com seus amigos que são dessa ultradireita aí, essa ultradireita, dessa extrema direita, ultra não, extrema direita. Valeu? Um abraço aí. Tamo junto. Amanhã eu tô aí de novo.